Hoje eu vou contar uma história difícil, que foi a minha primeira e maior frustração na aviação, e como você pode evitar ter que passar por isso. Eu tive a oportunidade de começar a minha formação muito jovem, né? Então eu tinha ali meus 17 anos, ainda fazia o colégio, comecei a pesquisar a respeito da aviação, optei por fazer ciências aeronáuticas na época, entrei na faculdade e sempre fui uma aluna assim bastante acima da média, né? Então eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, de me aprofundar, até porque quando é um assunto que a gente gosta, né? Quando é algo que a gente tem ali dentro do coração, tem vontade, tem esse sonho, é algo que sem dúvidas, né, tu vai te dedicar nessa direção. Então, sempre fui bem nas provas, estudava bastante, passava noites ali, madrugadas com os amigos, estudando, né, com os colegas, fazendo paralelamente ali a formação prática, né, então sempre me considerei assim uma aluna bastante acima da média e sempre busquei isso, né. E quando eu terminei ali a minha formação, né, as horas de voo, tinha todas as habilitações, o mercado ele estava meio estagnado, né, não tinham muitas vagas de piloto, né, estava ali naquela fase que ninguém é contratado, mas também ninguém é demitido, então estava uma situação assim um pouco parada. Bom, isso não foi o suficiente para me desmotivar, afinal de contas a gente sabe que o mercado da aviação ele é bastante cíclico, né, então assim como agora num determinado momento da história está estagnado, daqui a pouco começa a subir, daqui a pouco volta a ficar estagnado. Toda aquela história que vocês já ouviram falar aqui no nosso canal do Trem de Pouso. Então eu aproveitei esse tempo para me manter estudando, para me manter atualizada, focando ali, estudando no processo seletivo, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia vir a acontecer e não ia demorar muito tempo entre ser chamado e ter que estar lá, né? Então, não dá para a gente esperar ser chamado para um processo seletivo para ir começar a se preparar. Então a gente precisa se manter ali na ativa, né, estudando. E eu levei isso muito a sério, né? Eu estudei ali como estudo pessoal do concurso, né? Então 6 horas por dia, 8 horas por dia, sempre me atualizando, sempre vendo que bastante questões, né, estudando a partir de várias referências. Então eu realmente me dediquei bastante ali naquela fase. E, como esperado, o e-mail ali com o processo seletivo realmente veio, né? Então aquele dia foi um dia muito feliz, né? Finalmente, na época eu tinha 21 anos, então, nossa, já ia entrar na linha aérea com 21 anos, então mais ou menos ali antes dos 30 anos, provavelmente já estaria promovida a comandante, né? Então toda aquela expectativa ali, né? E aí fui para o processo seletivo, mandei muito bem na prova, era uma prova técnica de mais ou menos 50 questões, se eu não me engano. E aí eu ia fazendo ali e, nossa, essa aqui eu sei, essa aqui eu sei, né? Então aquela empolgação ali a cada questão eu estava mais próxima ali da cabine de comando de um grande jato. E aquilo me deixou muito bem, assim. E aí eu fui muito bem na parte técnica, né? Terminei ali o processo seletivo, voltei para casa mais ou menos uns 10 dias depois, esperando já a resposta, né? Aconteceu então que eu fui reprovado. Fui reprovada. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, os caras erraram. Não pode ser verdade. Porque eu tinha tanta certeza da minha aprovação que era algo que eu nem tinha cogitado não ter sido aprovado. E aí primeiro eu pensei que era um erro, né? Então vejam a audácia e a petulância daquele ser de 21 anos. E depois a ficha foi caindo, que eu realmente tinha sido reprovada. As empresas aéreas, normalmente, elas não dão feedback, né, do porquê que você não foi aprovado, simplesmente diz que não foi aprovado naquela oportunidade e tente novamente. E aí eu fiquei com aquilo muito na cabeça, não, eu vou ter que descobrir, né? E aí, através de alguns colegas que trabalham nessa empresa, de alguns setores específicos, eles conseguiram olhar lá e ver qual que tinha sido o vacilo, né? E o fato é que a minha prova técnica realmente, eu praticamente quase gabaritei ali a prova, né? Então fechei uns 95%, segundo esses meus colegas, porém a parte não técnica deixou a desejar. E como eram muitos candidatos, qualquer coisa ali já era eliminatório. E aí talvez você esteja pensando, o que é essa parte não técnica, né? O que é avaliado, como é avaliado? Então a parte não técnica são todas as soft skills.
E quando eu fiz esse processo seletivo, foi justamente no momento que os processos seletivos eles estavam ficando, digamos assim, mais profissionais, né? Então, até então não se falava muito em habilidades não técnicas, em assertividade, em comunicação, em trabalho em equipe, em CRM, até se falava, mas não dentro de um processo seletivo que isso fosse de fato avaliado. Então, eu achava que simplesmente estudando a parte técnica e estando muito bem capacitada ali, isso seria suficiente, mais do que suficiente, na verdade, para ser aprovada. E aí vocês vejam que chegou lá no momento decisivo, a parte técnica estava em dia, porém a parte não técnica não estava em dia e eu acabei sendo reprovada. Num primeiro momento eu fiquei muito decepcionada, muito chateada, assim, pensei em desistir da aviação, estaria mentindo se eu dissesse que não. Mas alguns dias passaram ali e brasileira, né? Brasileira não desiste nunca. E aí continuei, né? Consegui outras oportunidades ali, fui dar instrução de voo, que foi algo muito importante para mim, né? Me desenvolvi muito, afinal de contas, quando a gente ensina, a gente aprende pelo menos 10 vezes mais do que o aluno que está do nosso lado. Inclusive, recomendo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de dar instrução na carreira de vocês, façam isso, né? Se vocês tiverem esse gosto, essa aptidão natural. Depois fui para o táxi aéreo, voei Caravan, voei Gran Caravan em toda a região do Brasil. Uma operação muito legal, muito diferente, né? De uma linha aérea e também diferente da instrução de voo. Então, com certeza foram experiências que me enriqueceram como piloto para hoje eu ter a experiência e a consciência situacional dentro de uma cabine que eu tenho. Mas meu sonho era a linha aérea e eu queria entrar na linha aérea. Então, ali ao longo desse processo, eu pensei, bom, fui mal na tal das habilidades não técnicas, então vou procurar alguma coisa nesse sentido. E aí foi que eu conheci a Olga, né, e a gente começou a desenvolver um processo ali de coach específico para desenvolver essas habilidades. E acreditem ou não, né, eu não era uma pessoa comunicativa, eu não era uma pessoa aberta a outras opiniões, eu não tinha um trabalho em equipe muito bom e a gente foi transformando isso, né? Então, como eu não me preocupei durante a minha formação, a conta veio, né? Cobrou caro. Teve um gap aí mais ou menos de 5 anos, né? Então poderia estar 5 anos à frente hoje do que eu estou na linha aérea, mas não acho que foi um tempo perdido, foi importante para o meu desenvolvimento, né? Afinal de contas, talvez se eu tivesse sido aprovada, isso nem teria sido tão bom assim, porque eu não teria o perfil da empresa, não estaria nos mínimos no que se refere às habilidades não técnicas, né? Então, acho que tudo acontece como tem que acontecer, mas você não precisa passar por isso. Você pode desenvolver essas habilidades não técnicas não só ao final da sua formação, mas desde o começo. Até porque habilidades comportamentais é algo que tu não vai desenvolver do dia para a noite. Você já parou para pensar qual que é o seu perfil comportamental? Você sabe qual que são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? O que você precisa melhorar e como você vai melhorar isso? Então, isso era algo que não passava pela minha cabeça. Talvez já passe um pouco pela sua cabeça ou talvez não. Mas não adianta só a gente pensar a respeito disso, a gente precisa desenvolver. E a hora de desenvolver não é no final da formação, é no começo. E justamente para suprir esse gap que existe na formação do piloto ainda hoje, o Trem de Pouso desenvolveu um programa especificamente para isso, que chama Programa Rumo Certo. É um programa de orientação para pilotos em formação, que ele tem basicamente 2 objetivos: desenvolver, mapear, identificar todas essas questões não técnicas e, ao mesmo tempo, ter uma parte de orientação em tudo que se refere à sua formação, desde lá da parte teórica, a parte prática, escolha da aeronave, escolha do aeroclube, planejamento financeiro, planejamento de empregabilidade, planejamento de treinamento, onde executar pausas de forma estratégica, caso você não tenha o valor financeiro total para investir na sua formação. A maioria dos pilotos também não tem. Então, assim, um programa que supre realmente essas 2 necessidades que a gente enxerga que existe, sim, na formação de um piloto, que são as habilidades não técnicas, que tu precisa desenvolver e mapear, identificar desde o início. A gente identifica basicamente por 4 perfis, é um teste lá que tu faz, e aí tu vai descobrir se tu é tubarão, lobo, águia ou gato. O que são esses perfis, como que isso impacta dentro da cabine de comando, vai compreender todas essas questões não técnicas, já vai ficar de olho nisso.
A Olga é muito boa com ferramentas práticas. Eu confesso que eu gosto muito do coach porque ele é prático, né? Então tu ganha uma ferramenta e aquela ferramenta tu começa a implementar no teu dia a dia e tu já vai desenvolvendo aquilo, né? E também essa questão de orientação que a gente percebe que os alunos ficam muito perdidos. E muitas vezes tu fica à mercê de conhecer alguém que te deu uma orientação. Só que talvez essa pessoa nem tenha a formação, né, a experiência para te dar essa orientação. E aí tu toma caminhos errados, tu gasta mais tempo, gasta mais dinheiro, e isso pode até te fazer desistir da aviação. Então a gente criou esse programa exclusivamente para isso. Os links estão aqui embaixo, você não precisa sofrer como eu sofri, não precisa perder 5 anos da sua vida, da sua carreira, por não ter acesso aos caminhos certos. O programa Rumo Certo está aí para te ajudar e eu tenho certeza que tu vai curtir demais e vai te desenvolver absurdamente dentro desse programa. Os links estão aqui embaixo, clica lá, confere todas as informações e tu começa hoje mesmo a entrar no Rumo Certo. Aproveita para curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para os teus amigos da aviação, para os teus colegas. Quanto mais a gente conseguir levar orientação para as pessoas que estão fazendo a sua formação, mais próximo a gente vai estar do nosso propósito aqui no Trem de Pouso, que é elevar a qualidade da formação dos pilotos no Brasil. Trem de Pouso baixado e travado e eu te vejo no próximo vídeo.